Olá, boa noite. Sejam todas e todas muito bem-vindos ao nosso Mentoria nesta segunda-feira. Já vou avisando, hoje conduzo sozinha, nem o Dr. Disseu, nem Chay Zaya para ocupar as bancadas do nosso programa. Mas você não vai me deixar sozinho, tenho certeza, vai estar conosco por 1h30, trazendo um tema que, olha, se não estiver na tua pauta, é porque você não está fazendo o seu papel direito de cidadão. Não há cidade que deseja ser democrática que faça a sua gestão sem o apoio dos conselhos, aqueles órgãos representativos da sociedade organizada. Em Ribeirão Preto, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, são muitos os conselhos. A gente reuniu uma boa bancada para falar sobre diversos temas. Veja só. A Constituição Federal de 1988, que descentralizou o poder do Estado, possibilitou a abertura para a participação da sociedade civil na formulação e controle de políticas públicas. Os conselhos estreitam relação da sociedade civil com o governo, dão voz e atitude à população e fiscalizam os trabalhos executados ou pendentes nas diversas áreas. Para entender a importância dos conselhos municipais, como eles são formados e como atuam, o programa Mentoria Ribeirão vai reunir membros de alguns conselhos municipais de Ribeirão Preto. Gislene Regina Mazier Ribeiro, bacharel em Serviço Social pelo Centro Universitário Barão de Mauá, assistente social no Lar do Vovô Albano, presidente do Conselho Municipal do Idoso de Ribeirão Preto, gestão 2022-2024. Humberto Luiz Brancalione Júnior, cirurgião dentista, servidor público, vice-presidente do Conselho Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. José Roberto Geraldini Júnior, arquiteto e urbanista, conselheiro titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, doutor em Planejamento Urbano e Regional, presidente do COMUR, Conselho Municipal de Urbanismo de Ribeirão Preto. Simone Candatravicius, graduada em Administração Pública, conselheira titular no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, diretora da Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil, entidade a qual representa no CONDEMA. Vladimir Veloso, ator, palhaço e estátua viva, titular da cadeira de Movimentos Culturais, Artistas de Rua e presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Já viu que o tema vai ser abrangente, né? O conselho está no centro da questão, mas a gente também vai passar pelos temas que esses conselhos atuam em Ribeirão Preto. Vou começar com a ponta de lá. Simone, obrigada, boa noite por ter vindo. Já de algum tempo você tem essa militância de organização e já esteve diversas vezes no conselho. Olhando para trás, os conselhos têm se aprimorado, principalmente o que você faz parte? Boa noite a todas, todos e todes. Obrigado pelo convite. Realmente é uma instância importantíssima de participação do cidadão, né, para discutir políticas públicas, né, para pensar a nossa cidade junto com o poder público, né. É um espaço, no meu entendimento, de maioria da sociedade civil, né. Embora o conselho a qual eu faço parte, o CONDEMA, que foi instituído em 1993, reformulado em 2010, com essa reformulação tem diminuído bastante a participação da sociedade civil, né? Quando foi instituído, em 93, era ampla a participação da sociedade civil, né? Agora não, é um pouco mais restrito, virou paritário, né? Antes não era paritário. Qualquer cidadão, cidadã que quisesse discutir meio ambiente, né, discutir as questões socioambientais no município, poderiam estar participando, desde que representando instituição, né, tem que ter uma representatividade. E como ouvinte, como cidadão, poderia estar participando com direito à voz, né, não a voto. Mas era bem ampla a participação e sempre foi muito atuante o CONDEMA, né, discutindo temas muito importantes no município, discutindo legislação, né, políticas públicas, o Código Municipal de Meio Ambiente, né, que foi em 2004, né, foi aprovado em 2004, a antiga Código de Arborização, né, da década de 90. Então, o CONDEMA sempre contribuiu muito com a política ambiental, né, propondo leis e procedimentos para o meio ambiente. A atribuição do CONDEMA
também uma das atribuições é discutir os empreendimentos da cidade, né? Loteamentos, empreendimentos importantes que estão em área de interesse ambiental. Então, a gente atua, né, a instituição a qual eu faço parte, atua desde a formação do CONDEMA, em 1993, né, participamos até da elaboração, da criação, né, do CONDEMA. A Pau-Brasil sempre esteve à frente do Conselho, né, sempre ocupando alguma cadeira na mesa diretora do Conselho, ou presidência, ou vice, ou secretaria, sempre atuando fortemente nessa questão, né? A partir de 2010, o Conselho de Meio Ambiente teve um certo retrocesso, entendemos, né, como retrocesso, quando tiraram da sociedade civil a presidência do Conselho, né, que ficou para o chefe da pasta do meio ambiente. Né? E é difícil ter um bom argumento para justificar a retirada da organização social, do poder público, das pessoas, para um secretário que já é secretário, já tem um poder Estado. Né? Exato, e a gente vê que tem muitos conflitos aí, né, de posição, porque, obviamente, o secretário ele vai defender o interesse do executivo, e não a decisão do plenário do Conselho quando contradiz a vontade do Executivo. Né? Então, é complicado esse processo. Né? No CONDEMA, a gente ainda tem algumas discussões em relação a isso. Quando a gente tem um secretário que bem, né, uma secretária ou secretária que tem uma boa relação, né, com a sociedade civil e que atua mediando esses conflitos, ok, mas a maioria das vezes prevalece a vontade do poder público. Né? Quando era a sociedade civil, antes de 2010, que ocupava a presidência, né, digamos que também tinham conflitos, enfrentamentos, fortes enfrentamentos. Né? Tivemos casos assim históricos em Ribeirão, como o poliduto da Petrobras, né, que a gente defendia a mudança do traçado do poliduto, porque passava em cima do aquífero, né, da área de recarga do aquífero. Simples assim, né? Então, e a gente fez grandes enfrentamentos, né, e continuamos a fazer, né? Mas assim, a gente não está com tanta força como a gente tinha em quantidade de sociedade civil participante e tendo a presidência do Conselho, né, para poder fazer a discussão, a divulgação dos eventos. Então, está um pouco restrito o Conselho, a atuação do Conselho, pelo fato de ter da direção, né, a presidência estar na mão do chefe da pasta, né, do governo. Bem, como a Simone trouxe aqui o tema da correlação que tem entre meio ambiente e também a questão urbana, eu vou pular aqui para o Geraldino, já daqui um pouquinho eu volto para o Humberto. Geraldino, você que está no Conselho de Urbanismo, tem diálogo com o meio ambiental, com o meio ambiente? É importante, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Com certeza, já um pouquinho antes aqui de iniciarmos esse nosso bate-papo, estava comentando aqui com a colega Simone, que inclusive a conheci no Conselho Municipal de Urbanismo, em uma edição, vamos dizer assim, uma gestão anterior, né, Simone? A gente já teve essa história lá mais antiga, né? Até porque não é só o meio ambiente que dialoga com o urbanismo, né? Nós temos também um diálogo com vários conselhos profissionais. Nós temos uma previsão, por exemplo, de uma pauta conjunta com o Conselho Municipal de Patrimônio. Agora, nós estamos aqui com uma perspectiva de fazer uma reunião conjunta em fevereiro para discutir o impacto de ações no espaço urbano com o patrimônio, aqui me referindo ao patrimônio arquitetônico, né, da cidade, porque são situações que estão diretamente relacionadas. Né? Eu acredito até que nós, se conversarmos aqui um pouco mais tempo, nós vamos encontrar aqui algumas pautas em comum. Né? O urbanismo é uma matéria muito ampla, né? Tem um diálogo estreito com a habitação, com a saúde também, é uma questão muito importante, porque à medida que a gente consegue melhorar a qualidade do espaço urbano também, a gente impacta em outras áreas. Né? Então, mas acredito que o meio ambiente é uma das principais. Né? São matérias estritamente relacionadas e que impactam na vida das pessoas, impactam nas ações e nas políticas públicas. Né? Se tem um tema que eu sei que agrada a você que está em casa, é
saúde. Toda vez que a gente traz esse tema para a bancada, as participações crescem, as pessoas opinam, falam, comentam a respeito da sua região. Então, hoje nós temos aqui o conselheiro do setor de saúde, exatamente para trazer para a gente algumas referências. Vocês têm essa adesão popular no conselho de vocês? No momento de eleição, chega a sobrar gente ou ainda dá vacância de cadeira? Como é que é assim, a procura e a participação e a interação social da participação da sociedade no conselho? Boa noite, Humberto, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite, público que nos assiste, conselheiros. É muito bom essa oportunidade de... Eu até hoje estou há 6 anos no conselho, nunca fui chamado para nada. Hoje estou representando o presidente do conselho, o senhor Gilmar Nesse, que, graças a Deus, está de férias, né? É bom. Merece as suas férias. Bom, as eleições, em alguns segmentos, elas são bem disputadas, porque o Conselho Municipal de Saúde é paritário. Ou seja, eu desconheço um pouco o regimento de outros conselhos, mas o Conselho Municipal de Saúde ele nasce já com a Lei 8.080, 8.142. Então, só vou explicar um pouquinho, porque falar de Conselho Municipal de Saúde não tem jeito de não falar do SUS, porque o Conselho Municipal de Saúde está dentro da legislação do SUS. Então, 50% das cadeiras são dos usuários, 25% são indicados pela gestão e 25% são trabalhadores de saúde, como eu, que sou um trabalhador do SUS, mas sou indicado por um sindicato dos dentistas. Quer dizer que qualquer pessoa hoje que usa o serviço SUS pode compor e ocupar uma cadeira no conselho? Em tese, sim, mas como a gente faz? Você tem o regimento, então, esses conselhos vêm da sociedade organizada. Eu não sei de cabeça, assim, mas eu vou te dar uma explicação. Você tem conselheiros que vêm pelas associações de moradores, você tem conselheiros que vêm pelas associações de patologia, a DEVIRP, Morran, tem várias na cidade. E você tem aqueles que vêm pelos conselhos locais. As pessoas às vezes não sabem que utilizam o OBS, o Serviço de Saúde. Tem uma lei municipal que obriga que toda unidade de saúde tem que ter seu conselho local de saúde, só que a abrangência dele é naquela unidade. Então, novidade, nunca tinha tentado para esse tema. Quando eu e o Gilmar nós assumimos, eu falo assim, nós somos uma equipe, nós estamos lá desde 2016, então nós conhecemos um ao outro e outros conselhos. Então, nós tínhamos apenas 5 conselhos. Depois de muita briga, hoje nós estamos em perto de 20. Só que está sendo reformulado, nós alteramos o regimento, alteramos a lei municipal. Por exemplo, nós tivemos que permitir a reeleição que não era permitida, porque tínhamos o risco de... Eu falei muito com a minha amiga ali do Conselho do Indústria, parece que são sempre os mesmos que carregam a alça do caixão. Então, em alguns segmentos, você vê a disputa, principalmente as associações de moradores, mas em outros, você é meio caçado. Né? Mas eu gosto, eu já estou no SUS, eu nasci praticamente na prefeitura, entrei na prefeitura, no movimento de pós-constituição. Então, eu gosto desse assunto. Quer dizer, alguém que só fica no conselho porque gosta, porque ninguém é remunerado aqui. Com exceção do conselheiro tutelar, que tem outras características, outras atribuições, e ele tem que ficar quase o dia inteiro lá. Maravilha. Lembrando que a gente vai dar outras rodadas aqui, nos aprofundarmos nos temas, tanto de conselho quanto as pautas que os conselhos defendem. A gente também tem uma informação muito clara que a nossa pirâmide habitacional, ou populacional, melhor dizendo, ela está mostrando que a população está ficando mais velha. Isso está dando mais poder para o conselho? Vocês têm sido mais demandado? Têm ganhado mais atenção do Poder Executivo, do Legislativo? Boa noite, seja muito bem-vinda, Gislene. Boa noite, obrigada pelo convite, boa noite a todos. A população está envelhecendo, é algo que a gente tem que se atentar. E, sim, a gente percebe de uns anos para cá uma melhor atenção, tanto do poder público e a própria sociedade civil se atentando para esse envelhecimento populacional e a importância da gente discutir políticas públicas para esse segmento. Ainda é um conselho que precisa ser mais divulgado, ainda há vacância, especialmente na questão da sociedade civil. Mas a gente está com uma nova gestão agora, uma gestão mais democrática, com principalmente a ideia de divulgação da importância da população participar do Conselho da Pessoa Idosa. Mais ou menos assim, traz para a gente uma pauta mais recente que vocês debateram, para a gente poder sintonizar. Qual é o tipo de debate que vocês realizam? É um conselho, é uma gestão nova, então estou começando agora, eu sou a atual presidente do conselho, a eleição foi em outubro. Participei da eleição da mesa diretora em dezembro e agora vamos... Mas já vinha participando de outros conselhos com outras funções? Já sim. Então, a principal é a efetivação dos direitos da pessoa idosa em Ribeirão Preto ainda é algo que a gente precisa avançar.
Você percebe que tem a lei, muitos cumprem a lei daquela forma só para fingir que está acontecendo. Então, essa fiscalização mais dura é uma das pautas que a gente vai seguir. Um dos principais, muitas casas de repousos clandestinas em Ribeirão Preto. A gente até viu recentemente uma matéria sobre isso. Então, a gente está pegando firme com isso. A questão de fazer a inscrição, porque o Estatuto do Idoso pede a inscrição, mesmo das privadas, a inscrição no Conselho. A gente não tem nenhuma. Então, é algo que essa gestão vai levar a sério e vai tentar aproximar mais para a gente orientar e até mesmo punir aqueles que não estão trabalhando com a legalidade. Maravilha. O Vladimir é presidente do Conselho de Cultura e vocês estão mexendo as cadeiras em processo final de inscrição para logo mais ter a eleição. Conta para a gente que fase é essa. Boa noite a todos, Boa obrigado noite, pelo convite. Realmente, já começamos agora, aliás, amanhã é o último dia das inscrições das chapas e das inscrições daquelas pessoas que querem ser eleitores, querem votar para escolher aí seus pares nas cadeiras de cultura, né? Então, é um processo, sempre é uma vacância, né? De repente, a gente consegue preencher todas as cadeiras, né? São 12 cadeiras, mas com o tempo, como a gente sabe, ser conselheiro hoje, como o Humberto falou, é bem complicado, né? Quem está no conselho é porque realmente gosta. E quando se toma gosto por isso, a gente vai que vai, né? Às vezes as pessoas elas sentem um pouquinho de timidez e começam esse trabalho, começam a ver que o trabalho é ainda mais árduo, principalmente com relação à cultura, né? A gente tem aí vários temas e a gente tem aí tentado, né, fazer um fomento cultural dentro da cidade, que é o que nos falta ultimamente, né? Principalmente nesses anos aí, nesses últimos 4 anos, a gente sofreu muito com essa desmotivação cultural, né? Você está pronto para seguir de novo ou não? Eu creio que sim. Vamos nessa, né? A gente não pode parar. Maravilha. Deu para perceber aqui que cada um dos conselhos, né, eles têm uma legislação que os guia, né? A gente tem, por exemplo, a questão do ECA, que acaba sendo um documento condutor, né, das medidas tomadas pelo Conselho da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, que já foi mencionado aqui para a Gislane. No caso do urbanismo, qual é a legislação que dá norte, né? Norte, sul, leste, oeste aí para vocês? No caso local, o plano diretor, né? Sem dúvida é o plano diretor. No plano nacional, o Estatuto das Cidades, né? Então, é uma lei federal, a 10.257, que estabelece uma série de regras e os municípios devem desenvolver os seus planos diretores e seguir as regras estabelecidas no Ministério, através do antigo Ministério das Cidades, agora recriado, né, que promoveu a construção do Estatuto da Cidade, que está em vigor hoje e que determina essas regras para os municípios. Então, no nosso caso, o plano diretor da cidade, ele tem um desdobramento, uma série de leis municipais, que são leis complementares ao plano diretor e que impactam na nossa vida aqui no dia a dia, né? Um bom exemplo delas, talvez seja a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que atualmente se encontra em discussão na Câmara Municipal, numa perspectiva aí de revisão, né, desse normativo, que já tem alguns anos em vigor na cidade, e a cidade, à medida que ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai necessitando de investimentos, de mobilidade, né, no impacto no transporte, na habitação, na infraestrutura, requer uma revisão nessa legislação. Também temos outros exemplos de leis complementares, como, por exemplo, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, também está relacionado diretamente com o plano diretor, que determina onde a cidade, para que lado a cidade deve crescer, quais são as regiões em que nós teremos a expansão urbana do município, a relação com as demais legislações, como já foi citado há pouco pela Simone, da legislação ambiental, né, um exemplo do nosso aquífero Guarani, que restringe a determinada forma de ocupação do solo em áreas da cidade. Então, tudo isso envolve o debate do nosso Conselho Municipal de Urbanismo, né? Maravilha. Humberto, em relação ao Conselho de Saúde, a gente percebe muito, toda vez que o tema é abordado aqui, as reclamações em relação aos postos de saúde, né, aos centros. Isso está na pauta de vocês? Tem um acompanhamento de quantos precisam ter para quantos X habitantes? Né? Como é que o tema chega até vocês? O que acontece? Frequentemente nós fazemos vistorias às unidades de saúde.
nós atentamos a vários critérios. O que eu tenho notado, eu já estou na prefeitura há 27 anos, melhorou muito a questão de infraestrutura, acessibilidade. Você dificilmente vai encontrar uma unidade hoje que não tem condições até dos profissionais trabalharem. Nós estamos tendo um problema com recursos humanos. Por quê? A maioria está se aposentando. É uma coisa engraçada, por exemplo. Eu nunca tinha visto tanta gente entrar e sair da prefeitura. Tem várias teses, um pouco até a reforma da Previdência, porque antes garantia ao servidor público a aposentadoria integral. Então, na parte, nós estamos com um déficit de médicos que só não é maior graças às universidades que têm cursos de medicina e de outras áreas que fazem convênios com a gente. Então, nós estamos nessa luta hoje. Falar que as pessoas são desassistidas, não é verdade. Você tem as unidades de pronto atendimento, mas nós precisamos melhorar. E não é só a questão de médico também. Precisamos melhorar em muitas coisas. Como disse, nós temos vários problemas de infraestrutura na cidade que precisam ser debatidos, que saúde hoje não é só a falta da doença, né? Mas a gente tem, a única coisa que eu falo é que nós não atentamos, às vezes, à queixa individual da pessoa, mas a coletiva. Então, se alguém tiver algum problema com a unidade básica de saúde, por favor, faça o registro na ouvidoria. Essas questões individuais serão vistas ali. Nós pegamos mais as partes coletivas. Muitas individuais falando sobre o mesmo tema, Sim. ganha relevância e pode ganhar pauta. Sim, eu vou ser sincero, eu já fui gestor da saúde um bom tempo num posto chamado Jardim Aeroporto. Você sabe onde que é. Muito então, bem. a gente fala que é uma população SUS dependente. Mesmo lá, vamos supor, porque, como eu lhe disse, a saúde não é só médico. Eu fazia, em média, não assuste, 15 mil atendimentos mês no Jardim Aeroporto. Não é só consulta médica. Consulta médica vão ficar 300, 400 de odontologia, 1.000 vacinas e por aí. Eu tinha menos de 1% de reclamação. Então, o que acontece? As pessoas têm que reclamar seus direitos. Se você não luta pelos seus direitos, seu vizinho não vai lutar. Então, talvez com a reclamação maior, a gente consiga dar vazão a esses problemas. Para a gente saber o que é bom, a gente tem que conhecer o que é ruim. E para a gente saber o que é ruim, a gente tem que conhecer o que é bom. Porque tudo na vida é parâmetro. Né? Tipo assim, o meu tá bom, mas o seu tá melhor que o meu, então eu vou ficar feliz. E aí você vai, né, fazendo comparações e vai chegando a conclusões. Tem parâmetro de qualidade da saúde defendida pelo Conselho? X médico para tantas populações, X unidades de saúde para tanto. Tem esse parâmetro e vocês acompanham isso? Sim, tem, mas é mais acompanhado pela divisão de planejamento, né? O que acontece? A gente tem visto, tem acompanhado. As unidades básicas de saúde, elas não são iguais dentro do município. Você tem até essa questão. Você tem unidades onde há melhor acesso, às vezes dificilmente vai faltar médico. Por quê? Eu fui nomeado para lá, eu vou ali. O médico ele tem uma oferta grande de emprego. Talvez seja das profissões que mais ele pode sair daqui, vai ir e vai lá. Entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos brigando para ser a fixação. Agora, esse número é dado pela divisão de planejamento. Hoje, Ribeirão está na maioria, geralmente, de 15 a 20 mil moradores para cada UBS, entendeu? Nós temos perto de quase 40 UBS. E é que esse algumas... é um parâmetro bom ou ruim? É bom, é muito bom. O problema é o seguinte, é que, como eu lhe disse, se a gente conseguir arrumar aqui e ali, nós vamos conseguir melhorar muito a saúde. E só não ficando muito repetitivo, gostaria de falar para todas as pessoas, não há nenhuma pessoa, do presidente da República, a pessoa mais simples, que não utilize o SUS. Todos aqui já tomaram vacinas no SUS, consultaram no SUS. E pouca gente sabe que a vigilância sanitária que visita todos os, não só hospitais, clínicas, mas sobretudo aqueles restaurantes badalados, é do SUS. Então não tem nenhum cidadão que não está fora do SUS. Nós temos 200 milhões de usuários. Então é um gigantesco. A gente até fez uma força-tarefa para defender o SUS no momento da pandemia, mas já a gente fala sobre isso. Em relação ao meio ambiente, Simone, uma pauta que é recorrente é a arborização. Ribeirão é cidade quente, naturalmente, né, pela sua geografia, pela sua condição climática, e não é o melhor exemplo em arborização. A gente tem cidades aqui não tão próximas, mas cidades bem avantajadas em relação ao quantitativo de metros quadrados de árvores plantadas, da temperatura do clima. E mesmo em Ribeirão, a gente consegue detectar, por exemplo, mais perto da USP, a gente tem uma concentração de árvores, o clima fica um pouco mais ameno. Você vai mais para o final da Zona Leste, você já percebe que a ausência da árvore deixa... Né? Como é que vocês trabalham essa temática? Essa questão passa pelo Conselho? Vocês fazem encaminhamento de defesa de teses ou só discutem as
teses já apresentadas? Não, a gente está sempre discutindo isso, né? Principalmente o número excessivo de extrações de árvores, né? A gente pede para o poder público sempre apresentar para a gente a relação, né, de extrações, as compensações, né, quantas árvores serão plantadas, quantas serão extraídas nos empreendimentos, né, uma política de arborização, né, o Plano Municipal de Arborização, né, que é uma das peças aí do plano diretor do Código de Meio Ambiente, né, a gente está cobrando faz anos, assim, né, para que tenha um plano de arborização que pense o que plantar, quando plantar, como cuidar, né, qual o orçamento para isso. É essencial isso, né? E a prefeitura não tem estrutura, né, para cuidar da arborização urbana, né? Recentemente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente também delibera sobre o uso dos recursos do Fundo Pro Meio Ambiente, né? Tem um Fundo Municipal de Meio Ambiente, que as receitas são oriundas de multas, de processos de licenciamento, de várias fontes, e o CONDEMA delibera sobre o uso desse recurso. E, há pouco tempo, a gente deliberou sobre o uso para trabalhar, né, para elaborar o plano de mudanças climáticas, né, de enfrentamento a mudanças climáticas. A arborização tem tudo a ver com isso, né, inclusive foi uma condicionante para colocar esse plano de arborização também, né, em vigor, porque você tem que ter um regramento, um ordenamento de como vai fazer esse trabalho, né? O que a gente sente é que quem planta árvore é a população, né, nas suas campanhas, a própria, né, Pau Brasil tem lá a campanha Tá com Calor, Plante Árvore, que, né, faz junto com a comunidade plantio nas áreas públicas. A gente não tem uma política de arborização, né, uma política de plantio. É a compensação ambiental que faz plantio. E isso está errado, né? Tem que ter um planejamento na cidade, onde plantar, como plantar, o que plantar. Educação ambiental, temos aí recentemente a política, né, aprovada em 2020, a política municipal de educação ambiental, que também trabalha diversos temas aí, né, nos setores da sociedade, no executivo, na comunidade escolar. Então, precisa trabalhar todos esses atores, né, para a gente ter um ambiente realmente saudável. E o poder público tem que fazer o seu papel, fazer investimentos na área de meio ambiente. Assim, a Secretaria de Meio Ambiente é o que menos tem orçamento, né? Acho que cultura também está, né, nesse nível. De vocês também. Só perde o esporte. Então, a gente, né, tenta pleitear mais recursos, e o que ajuda um pouco é o Fundo Pro Meio Ambiente, né, que pode estar auxiliando, aportando recursos para essas atividades de preservação ambiental. Segura esse tema do fundo, porque eu acho legal a gente discutir qual conselho tem fundo, como é a gestão, porque quando a questão é de dinheiro, as pessoas ficam atentas e pode trazer um empoderamento maior para os conselhos. A gente fala sobre isso já já. No caso da cultura, todas os conselhos aqui convidados, eles estão atrelados, né, às suas secretarias respectivas. Assistência social, planejamento, meio ambiente, saúde. No caso da cultura, vocês têm 2 conselhos, né? O de política cultural e também o de patrimônio cultural. Vocês são co-irmãos, fazem algumas coisas juntos? Não, o patrimônio histórico? Não, o culturismo. Então, vocês estão 3, porque vocês têm o COMPAC, que é o Conselho de Patrimônio, e vocês têm o de... Participar das cadeiras. Dos conselhos em si mesmo. Tem um conselho todinho formado com presidente, diretoria, uma pauta, um estatuto, que é o COMPAC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio. Sim. Aí você tem o Conselho de Políticas Culturais, que é o que você preside. Sim. E agora, a pasta, como ela se juntou, né, com o turismo, você também tem o Conselho de Turismo. Lá na mesmo reduto da Secretaria de Cultura e Turismo. Né? A gente tem, aliás, nessa gestão agora, a gente tem procurado esse bate-papo, né? Esse encontro maior, a gente vai tentar procurar esse encontro maior com essas 3 pastas, já que a gente mudou a Casa da Cultura lá para o Palácio do Rio Branco. Isso. Né? Esses tempos atrás a gente esteve conversando com o secretário, e aí, nesse bate-papo, a gente, que tal se a gente começasse a se organizar,
a se encontrar mais, inclusive com relação a um tema que foi a Fábrica de Cultura, a gente teve a oportunidade de juntar Compac, Condema e o Conselho de Cultura. Até porque é uma APA, né, uma área de patrimônio, de proteção ambiental, né? Então tem a ver que tem patrimônio cultural e a gestão é cultura. E foi muito interessante, porque a gente formou uma comissão, né, para ver os prós e os contras. Aliás, já estava decidido que já ia ser ali a Fábrica de Cultura, mas a gente queria saber como que isso ia interferir, né? E o Condema, junto com o Compac, e o Conselho de Cultura ali, visualizando tudo aquilo que poderia acontecer com relação ao Teatro Municipal, ao Teatro de Arena. Então, foi um bate-papo muito legal, algumas reuniões, onde a gente chegou a talvez até parar, né, as obras ali da Fábrica de Cultura por esse momento, né? Bem, não aqui, mas eu já visitei em outras cidades casas de cidadania, onde a instituição pública, o poder público, ele organiza um espaço dentro da prefeitura para receber todos os conselhos. E aí você tem uma secretaria comum, você tem um espaço comum para atendimento e há esses momentos de troca de informação, de experiência, é muito positivo. Não é o caso de Ribeirão Preto, cada conselho tem uma sede distinta e aí eles têm a infraestrutura cedida ou não pela sua secretaria vinculada, e aí aumenta ou diminui a celeridade dos trabalhos realizados. No caso do idoso, onde é a sede de vocês? Na Rua Barão do Amazonas, 143, é central. E ali vocês têm outros conselhos que o acontecem CMDCA, ali, o Conselho da Criança e Adolescente. que é um conselho bem poderoso também, né? Também, Tem também. aí a sua força dada, inclusive, para a política nacional, Exatamente. né? O próprio ECA e tudo mais. E a gente em relação ao idoso, um tema, por exemplo, de maus tratos cai na sua pauta? A gente recebe bastante denúncias. O pessoal tem procurado o conselho para efetuar a denúncia. A gente sempre tenta trabalhar em parceria. Dentro do conselho, a gente tem a Secretaria da Justiça, a OAB, então a gente tenta trabalhar sempre em parceria, também com a Delegacia do Idoso, que eles são bem presentes com a gente. Então, a gente tem recebido cada vez mais denúncias. Gislene, uma realidade no Brasil é que os governos municipais e até mesmo os estaduais não têm tido condições de atender diretamente aos idosos. Eles fazem esse trabalho de atendimento intermediado com as associações. Então, existem vários grupos, né, organizados em associações, institutos, né, e eles atuam apoiados pela secretaria, apoiado pelas políticas públicas, mas é um intermediário, né? Não é o governo que vai diretamente cuidar. Exatamente. No caso da instituição de longa permanência para idosos, hoje nós somos em 5, nenhuma pública, todas filantrópicas. Esse ano o repasse, graças a Deus, aumentou, porque até o ano passado, posso falar pela minha instituição, era R$200 por idoso. E esse ano não... R$200 mês para você ter um idoso? R$200 por idoso, exatamente. Uau. Agora aumentou, então fazemos justiça. O repasse foi bem maior. A gente, nessa gestão, agora eles olharam para essa questão, viram as dificuldades que as instituições de longa permanência estavam passando. E esse valor ele não é ordenado por políticas outras que não a dos municípios? Cada município tem a sua política de repasse de recursos? Isso. Mas esse ano o repasse foi bem maior. Eu não vou precisar para você, mas ultrapassa os R$2.000. Então, teve... Que bom. Aí faz mais sentido, né? Mais sentido. Até porque o idoso tem algumas exigências, algumas necessidades de acompanhamento de saúde, né? Até de objetos, essas coisas você de atendimento. Com R$200 por idoso, você não compra nem fralda. Exatamente. E aí, então, você tem esses dois modelos. Aquele em que o idoso tem essa longa permanência, que ele fica e mora, e tem aquele idoso que vai e volta. Isso mesmo. Então, tem o serviço de convivência, que algumas instituições também fazem. O poder público está começando com o planejamento de colocar dentro dos núcleos dos CRAS alguns serviços de convivência, ainda está na fase de planejamento, não execução. O centro-dia, que é também aquele idoso que vai, passa o dia e volta. Inclusive, a APAI, agora com parceria com a Prefeitura, está começando a desenvolver esse serviço também. E os serviços de público, a gente tem hoje a questão do Vila Dignidade, que é como se fosse um condomínio de casas para os idosos mais independentes morarem. No caso do urbanismo, vocês têm fundo? Fazem a gestão do fundo? O que ele pode gerir ou não, se tiver? Não tem. O Conselho Municipal de Urbanismo não tem fundo. Os recursos que são destinados para a área de infraestrutura ou de pavimentação ou de todas as questões que envolvem a cidade são geridos pela Secretaria. A rotina de vocês é mensal?
A nossa rotina regimental, as reuniões do Conselho são trimestrais, mas a gente tem adotado uma política desde maio do ano passado, quando essa gestão tomou posse, né, de realizarmos reuniões extraordinárias mensalmente e as reuniões ordinárias trimestralmente. Então, na prática, nós temos nos reunido quase todos os meses e alternando, né, como o Conselho Municipal de Urbanismo, ele envolve as entidades, né, como a gente já comentou aqui, a gente tem feito uma alternância entre as entidades. Então, já realizamos reuniões na Secretaria de Planejamento, que é a secretaria a qual o Conselho Municipal de Urbanismo está ligado, mas a gente também tem buscado fazer ações com a OAB, com as universidades, com a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, enfim, todas as entidades que compõem o Conselho têm buscado oferecer o seu próprio espaço para receber as reuniões, até como uma forma de fazer aquela participação, né, e o Conselho está girando e se fazendo presente nas entidades para poder garantir uma participação maior e um debate maior, né. Já solicitamos também, nos foi atendido, provavelmente a nossa primeira reunião agora do mês de fevereiro vai acontecer no Salão Nobre da Prefeitura, né. Nós estamos implementando algumas câmaras técnicas setoriais e a expectativa é que a gente faça esse primeiro debate das câmaras na Prefeitura, tendo em vista que isso vai impactar com uma série de políticas com outras secretarias para além do planejamento. Aí você já está se referindo ao prédio novo onde está instalado sim, o da América o Brasiliense, executivo na América Brasiliense. Exatamente. Humberto, em relação à saúde, à deliberação financeira de investimento, a fundos, né, esse tema faz parte da rotina de vocês? Sim, a saúde é baseada na lei, né? Então você tem 15%, no mínimo, o município tem que arcar, 12% o Estado. O governo federal quer uma briga muito antiga para ele aumentar, né? Nós temos uma tabela defasada do SUS. Só que essa tabela do SUS mais defasada é questão de procedimento hospitalar. Nós aprovamos as contas, né? Falar que nós deliberamos investimento, não. Nós aprovamos o que o planejamento geralmente traz lá. Mas nem recomendações? Nós debatemos. Recomendações, sim. Recomendações, sim. É como nós temos um orçamento e nós fazemos a prestação de contas desse orçamento, né? Já chegamos até a fazer várias ressalvas. O que acontece, por exemplo, estou vendo aqui, acho que a saúde tem até um pouco melhor de estrutura do conselho. Nós ficamos dentro da Secretaria da Saúde, mas por lei é obrigado o secretário determinar uma sala, computador, um funcionário, e quando nós pedimos uma viatura. Então, eu acho que até a estrutura do conselho é bem melhor que a dos outros. Mas falar que nós alteramos alguma destinação, não. Nós votamos muito também, às vezes, por exemplo, um deputado traz uma verba, e essa verba, por exemplo, como aconteceu na última votação, era para compra de equipamentos, se não me engano, para uma unidade, se não me engano, para o NADEF. Mas a prefeitura, como precisava, ela já tinha comprado. Então, nós pedimos que esse dinheiro vá para outro lugar. Só que como é verba, é um pouco complicado. Nós não podemos mexer muito ali. Porque é tudo carimbado. É, tudo carimbado, e aí nós entramos em contato e conseguimos alterar essa destinação. O meio ambiente, você já vinha falando, tem fundo e vocês fazem essa gestão próxima ao presidente do Conselho. Sim, ele foi instituído na década de 90, né, em 1990, reformulado também em 2010. Antes, quando foi criado, só o poder público poderia acessar recursos do fundo, né? Só a prefeitura, por meio da secretaria, poderia propor projetos para uso do recurso. Em 2010, a gente conseguiu abrir um pouco mais esse fundo para a sociedade civil organizada acessar esse fundo para projetos, né? Então, foi aí um avanço bem interessante. Tem lá as linhas temáticas, né, as quais podem ser apresentados projetos. Dentro do CONDEMA, a Câmara Técnica, né, de Projetos e do Fundo para o Meio Ambiente, está trabalhando a regulamentação, né, as regras de uso desses recursos pela sociedade civil, pelo poder público. Ele precisa ainda, né, ser bem trabalhado para ter bem as regras bem claras, né, prestação de contas, prazos para apresentação de projetos. Até então, estava um pouco meio não descontrolado, porque a gente sempre teve controle, mas não tinha regras muito claras, né? O plenário deliberava sempre sobre, né, todos os casos. Então,
a gente está estruturando melhor o fundo, né? E ele é para todas as áreas, né? Recursos hídricos, resíduos sólidos, arborização, educação ambiental, né? Principalmente. Tem alguns projetos que estão, né, encaminhados lá, mas demanda a liberar o recurso por meio da LOA, né, da Lei Anual Orçamentária, precisa passar por ela, precisa ser aprovada para que tenha disponível esse recurso para utilizar nos projetos, né. Se não me falha a memória, tem em torno de R$2 milhões no fundo para ser utilizado com projetos. No caso da cultura, tem fundo, mas não tem dinheiro. É mais ou menos isso. Tem né? legislação, pode receber, Sim. mas tem poucas fontes de entrada. Depois de muita luta, né, você até participou dessa luta diante do Conselho também, conseguimos aprovar pelo decreto, e a gente tem aí, nesses 2 anos, o Fundo Municipal de Cultura ele é bem novo, né? Então, dessa dotação orçamentária, a gente tem 2% nesse primeiro ano de 2020, agora com 1% até chegar a 10% dessa dotação para a pasta da Secretaria de Cultura. Então, ainda é uma verba pequena, né, é uma verba onde a gente, de alguns valores que vem de aluguéis, do Teatro Municipal, do Café do Palace, a gente vem angariando esses valores para que fosse feito o primeiro edital, que saiu ano passado, o primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura, onde a gente pôde aí premiar em torno de 130 projetos, né, dos mais variados tipos, dança, variação música. Financeira de? Olha, 5 mil, 10 mil reais. Então, por artista por projeto. Por artista e por projeto. É um valor baixo ainda, né, mas para um começo, né, para uma fomentação cultural dentro de Ribeirão, né, onde cada um vai fazer o seu projeto, aliás já estão até fazendo as suas prestação de contas de alguns. De contas de alguns, e já fazendo seus projetos, né, palestras, dança, música, teatro. Então, a gente viu que funciona. Acho que... No caso da cultura, funciona muito bem, porque o que a gente observa é que há uma centralização muito grande, né, nos equipamentos públicos, no centro da cidade mesmo. Aí você tem poucas unidades culturais em outros lugares, e são os artistas, são as companhias, são os grupos, os coletivos que conseguem fazer essa descentralização. Então, projetos que financiam artistas têm essa força de ir onde essa comunidade não recebe o atendimento cultural. E essa função do Conselho é bem isso, né? A gente chegar a territórios, né, para que as pessoas possam usufruir, ter esse pertencimento, né? E durante a pandemia, vocês foram muito acionados com a Aldir Blanc, né? A lei que permitia, né, um repasse para apoio aos artistas. Sim, foi uma lei emergencial que atingiu quase a maioria dos artistas, dos fazedores de cultura, e o Conselho, junto com a sociedade civil, pôde fazer alguns projetos ali, onde pudesse alcançar a sua maioria, né? A gente quase que devolve aí alguns valores, mas a gente lutamos de novo para que esse valor ficasse em Ribeirão ainda e pudéssemos ajudar mais ainda. Agora está surgindo aí a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, né, para poder fomentar ainda mais em Ribeirão Preto. Então, acho que em fevereiro a Paulo Gustavo já vem. Que bem importante. Gislaine, você está chegando agora, já era do Conselho, está chegando agora como presidente. Como é que o presidente consegue dar o tom do Conselho? Ou ele é tão pré-estabelecido, tão regulamentado, né, tão cheio de atas e tudo mais, que você tem que seguir uma regra? Ou você consegue, enquanto presidente, dar a sua cara, dar o seu formato, a sua agilidade? Como é que funciona isso? As funções são definidas em legislações, mas a gente consegue, sim, colocar o nosso jeito. Esse ano a gente quer fazer uma gestão bem democrática. Então, na questão do fundo, por exemplo, a gente tem um fundo, ele é constituído, ele tem valores principalmente através de destinação de imposto de renda, e essa gestão, a gente pretende fazer uma gestão bastante democrática. Então, as prioridades, a gente lançou a consulta pública, a população pôde opinar pelas prioridades que acham que são importantes colocar, e vai ser aberto agora o edital, né? Então, a gente escutou a população, especialmente a população idosa, para que eles pudessem sugerir
quais são as prioridades para o próximo edital. Eu falei muito aqui desde o começo do programa sobre as relações estabelecidas entre esses vários conselhos que a gente está trazendo aqui, te lembrando que essa não é a totalidade de conselhos que existem em Ribeirão Preto. A gente já mencionou o ECA, mencionou o do turismo, mencionou do patrimônio, né? Mas para a nossa bancada tem limite. A gente fez aqui uma escolha, um pouco de disponibilidade, mas também um pouco temática, né? Para a gente ter essa diversidade na nossa pauta de debate. Eu foquei muito a fala das relações estabelecidas entre os conselhos e o Poder Executivo. Eu queria fazer uma rodada aqui de perguntas para entender como é que o Legislativo se apoia nos conselhos. E eu estou perguntando isso porque, particularmente, acho que deviam se apoiar. Agora, se se apoiam, é o que eu não sei e vou saber. O urbanismo tem relações com a Câmara Municipal? Os vereadores ouvem vocês, se pautam por vocês? Pergunta alguma coisa que eles vão fazer? Tem essa relação estabelecida? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente quando se trata da construção das políticas públicas, da legislação que é discutida na Câmara, né, que regulamenta o plano diretor e que impacta, né, que tem um impacto grande na cidade, né. Recentemente, nós buscamos o Legislativo para discutir sobre temas que estão na pauta, né, e fomos bem recebidos. Tivemos uma boa recepção, seguimos com diálogo estreito, já fizemos convites para vereadores que relatam projetos de lei que estão relacionados com o tema do urbanismo para participar das nossas reuniões, estiveram presentes, participaram, fizeram informes sobre o andamento das leis. Enfim, a gente tem buscado, no caso do urbanismo, fazer essa aproximação, porque a legislação que nós tratamos, ela tem que passar pela aprovação da Câmara, né? Então, é uma via que a gente está sempre buscando o diálogo com o Legislativo e, por sua vez, quando a gente acompanha também um debate na Câmara, né, muitas vezes o vereador, quando vai se posicionar assim, favorável ou contra, ele pega e fala assim, olha, nós recebemos aqui o parecer do Conselho Municipal de Urbanismo que diz isso, isso e aquilo, e aí ele sustenta a sua defesa ou a contrariedade de determinado projeto de lei. Então, eu acho que isso é um processo importante, democrático, né? Nem sempre a gente consegue, né, ter os pleitos que as nossas entidades representativas que compõem o Conselho buscam, mas estamos sempre presentes e buscando esse diálogo, esse estreitamento do diálogo, tanto com o Executivo quanto com o Legislativo. Um conselho que não está aqui na nossa bancada, mas que tem assim, uma interferência grande na política pública é o da educação. Em especial, está vivendo aí uma situação estranha para Ribeirão Preto, porque uma cidade já colocada como 700 mil habitantes, polo de região, cabeça de região metropolitana, só 4 cidades no Brasil inteiro não têm o seu plano municipal de educação. E Ribeirão Preto está entre essas 4. É um embate que tem entre poder público, conselho e algumas organizações da área de educação. Última fala do secretário quando ele esteve aqui é que estava na retomada do tema, algumas reuniões já haviam sido realizadas e eles estavam trabalhando coletivamente. E a gente da imprensa fica esperando o dia de noticiar de que esse acordo deu certo e que o projeto avançou da elaboração do plano e positivamente, um plano que realmente possa contribuir para o crescimento qualitativo da educação em Ribeirão Preto. No caso da saúde, vocês mais procuram o Legislativo ou mais Legislativo procuram vocês? Bom, mas nós procuramos eles. Inclusive porque nós tivemos uma reforma na lei municipal do Conselho Municipal de Saúde. Mas a primeira coisa que eles pediram era um parecer nosso, né, se nós estávamos favoráveis ou não à reeleição. Sempre nós procuramos eles, na maioria das vezes. Mas também nós somos convidados. É mais fácil para o Conselho de Saúde estar na Câmara, porque a votação da aprovação de contas também é votada na Câmara. Então nós até vamos uma rotina para vocês, sim, esse contato com o Legislativo. Sim, é muito salutar isso. Eu vou até te dizer uma coisa, eu acho que os outros conselhos, como eles estão falando aqui, padecem muito, porque nós temos, é mais fácil para a gente, porque a gente tem a lei federal. Eu estou estranhando essa sua fala que não tem plano municipal de educação, porque se eu não tiver plano municipal de saúde, sabe o que acontece? Não recebe verba, então você não toca. Então, mesmo conselho, se o conselho amanhã, com alguma eleição der problema, com certeza vai ter atraso no repasse, que a primeira coisa que o Ministério da Saúde pede são esses 2 instrumentos.
A gente já falou aqui que isso são instrumentos democráticos, né? Então, existem legislações, a própria cultura, quando lá em gestões anteriores estavam falando sobre um sistema, né? Porque existe esse sistema do SUS, é um sistema que tem uma legislação que puxa todo mundo, mas vem lá do federal. Então, a gente tem outros. Quando a cultura estava tentando fazer isso, eles condicionaram. Se vocês quiserem algum dia receber verba, né, da União, terão que ter ou secretaria ou departamento, terão que realizar fóruns representativos, terão que ter conselho, plano municipal de cultura. Eram 5 itens, né, que tinha que contribuir. É o CPF, né? Isso, que a gente fala que é o exato. CPF. E aí, para poder avançar e poder estabelecer essa relação de repasse de recursos. Deixa só a Simone me responder qual é a relação que vocês têm com o Legislativo. Como o Geraldini falou, realmente nós temos a participação de representantes, né, de assessores de alguns mandatos no CONDEMA, né, que participam das reuniões do CONDEMA para acompanhar. Isso é muito bacana, né, porque a gente faz essa discussão quando precisa de fazer uma normativa, né, uma política, uma lei mais específica. Né, a gente tem esse contato direto. Isso é importantíssimo mesmo, porque tem coisas que nem a política, né, municipal de educação ambiental, discutida, construída democraticamente, né, pela Câmara Técnica de Educação Ambiental, por vários setores da sociedade, né, que participaram, inclusive alguns membros do Legislativo, e quando foi colocado lá para o Legislativo, foi aprovado, né, sem nenhuma alteração, né, porque já houve esse diálogo anterior com o Legislativo, né, foi iniciativa do Executivo, mas foi amplamente discutida pela sociedade. Então, isso é fundamental nos conselhos terem uma boa relação com o Legislativo, porque muita coisa passa por lá. Outros 2 conselhos que a gente ainda não mencionou, mas que estão em atividade em Ribeirão Preto, é o Conselho da Diversidade e também o Conselho da Mulher, né, que tem as suas pautas respectivas e uma formatação muito parecida desses conselhos que estão aqui conosco hoje. Relação com o Legislativo, nas suas gestões anteriores, né, como membro, você detecta essa parceria? Eles sempre estão de portas abertas, há uma parceria, mas não é uma rotina a participação deles nas reuniões. Alguns mandam alguns representantes, mas ainda não é uma rotina. Poderia ser mais. Alguns conselhos ganham um pouco mais de relevância, ou porque a imprensa acaba dando maior espaço. O Conselho do Idoso, ele tem esse espaço para o debate? Ele chama a atenção da sociedade como um todo? Ou ele fica ali no lugarzinho dele? Precisava mais. É uma pauta muito importante, a população está envelhecendo, é preciso pensar diversas políticas públicas e aí não tem essa relevância toda que poderia ter. A gente percebe que, talvez por culpa do Conselho, mas muitas pessoas não sabem que existe, não sabem aonde ele está localizado, e isso para essa nova gestão é uma das pautas que a gente quer tocar, essa divulgação, essa democratização dessa informação para a população idosa. E para a população em geral, não só a idosa, né? Será que democracia tem métrica? Que eu quero dizer mais e menos? Um prefeito mais democrático altera o cotidiano de um conselho? Um menos democrático chama para conversar, ouve de fato, né, repercute aquilo que está sendo debatido? Vou fazer essa rodada com eles. Vou começar com você, Vladimir. Dá para perceber, olhando, né, preteritamente, olhando para o passado dos conselhos, se oscila prefeitos mais democráticos e menos altera? Com certeza. A gente tem notado, aí eu sou meio novo aqui como conselheiro, né? Há 2 gestões que eu já venho vindo como conselheiro, mas eu noto que realmente existe essa diferença, né? Uma falta de diálogo, talvez uma falta de olhar, né? Principalmente com relação a isso, falando com relação à cultura, né? Para o pertencimento cultural de cada cidadão ribeirão-pretano, né? Acho que é muito importante isso do cidadão se sentir pertencido à sua cultura, né? Nos seus bairros, dos seus territórios. Então, às vezes, falta um pouquinho isso, né? A gente estava falando sobre o legislativo, há sempre uma procura, né? Algumas dúvidas, às vezes eles querem fazer algum projeto em si, e procura a gente, isso não é muito certo, talvez isso tem que dar uma estudada ainda maior, né?
E esse diálogo realmente é sempre preciso, talvez, em todos os conselhos, né? Acho que um diálogo mais fervoroso, né? Lógico, existem os embates, né? O sim ou não, mas existe sim uma diferença entre o executivo, né? De ano para ano, de secretário para secretário, né? Às vezes a gente nota aí uma diferença entre secretarias de cultura, né? No nosso caso, né? Mas prefeito que não quer sofrer interferência negativa das suas propostas acaba tentando silenciar alguns conselhos, né, inchando a participação de pessoas próximas ao governo, as representatividades, né, das próprias cadeiras. Isso já aconteceu no idoso? Não, não tem interferência. A gente tenta sempre, e quando se puder, a gente tenta barrar, porque ele é paritário, tem os representantes, mas a sociedade civil é bem forte na questão de representatividade. Agora, no caso do urbanismo, que vocês interferem nas grandes empresas, que vocês têm aí a influência, né, das questões de abertura de rua, fechamento de rua, se vai transformar terrenos, áreas públicas, né, ou áreas privadas, vai abrir para construir, se 3 andares, 4 andares, 10 andares, vocês devem ser bastante assediados, tanto para o poder público quanto pela iniciativa privada. Como é que você trabalha com isso? Esse cenário, Adriana, que você coloca, ele muda, né, de gestão para gestão. Eu posso dizer que acompanho e participo do Conselho Municipal de Urbanismo há algumas décadas, né, Simone? Algumas décadas. Estou atualmente na presidência, é o 2º mandato na presidência, depois de praticamente quase uma década que eu fiquei mais distante por ter assumi a presidência de uma autarquia pública federal em São Paulo, que foi o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. Então, fiquei mais tempo nessa atuação em São Paulo, mas sempre acompanhando, naquela ocasião, o próprio Conselho tinha assento no Comur, e eu acompanhava como suplente, mas não estava presente aqui. Mas eu percebo que das gestões anteriores que eu participei do Conselho e no diálogo com o poder público, que a gente tem uma variação, né? Às vezes um mesmo prefeito, em períodos distintos do mandato, ele tem uma postura diferente. Mas posso dizer com muita tranquilidade, pela experiência na presidência, agora na 2ª vez no Conselho, que todas as vezes que eu busquei o diálogo com o executivo, assim como com o legislativo, sempre tive uma boa receptividade, né? Sempre tive uma receptividade por parte do chefe do executivo, que ouviu, não necessariamente as ações vão ao encontro das demandas do Conselho, mas sempre tivemos portas abertas, né? Já no Legislativo é um pouco diferente, né? O Legislativo ele já tem vamos dizer assim, uma frente bastante diversa, né, de representações e que estão lá justamente representando os diversos interesses da sociedade, né? Isso como você colocou, do impacto da abertura de vias ou da mudança dos coeficientes, né, de uso e ocupação do solo, que impactam, sim, na realidade do valor da terra e que impactam na utilização da cidade, na infraestrutura, inclusive, né? Então, tudo isso tem um impacto muito maior no Legislativo do que no Conselho, né? O Conselho, atualmente, ele é consultivo, né? Já há vários anos que o Comur funciona como órgão consultivo do Executivo, então ele não tem esse assédio direto como a gente percebe e como a gente vivencia quando frequenta os debates no Legislativo, né? Que isso impacta claramente. E a iniciativa privada também é assunto ali, de vez em quando? A iniciativa privada, ela tem assento no Comur, né? Então, assim, nós temos entidades e representações de organizações privadas que têm assento no Comur, que atuam tanto no Comur quanto atuam no Executivo quanto no Legislativo, né? E nós percebemos também que os interesses nem sempre são os mesmos, né? Das entidades que atuam nos conselhos municipais. Eles são diversos. Então, isso gera um debate bastante interessante, né? No meu caso, que eu sou representante do sindicato, assim como você, também sou representante do Sindicato dos Arquitetos, né? E na gestão anterior, que eu fui presidente do conselho também, eu era representante de uma instituição de ensino superior da cidade. Então, eu nunca estive na cadeira de representante de nenhuma entidade ou órgão privado que pudesse trazer os interesses assim. Nesse caso, sempre público.
Esse ponto também é comum na questão do meio ambiente, né? Um olhar bem atento, porque se vocês deliberarem para um lado ou para o outro, pode interferir em outros interesses. Como é que vocês lidam com isso? Na área de meio ambiente, digamos que a briga é boa, né? Digamos que a briga é boa. Porque, assim, a questão ambiental, ela propõe outras formas, né? Outra forma de desenvolvimento, né? Então, às vezes, conflita muito com o poder econômico, né? Muitas vezes conflita com o poder econômico. A preservação ambiental, né, a gente discute aí projetos, não, mas por que né, não preserva essa árvore? Por que não constrói o prédio um pouquinho mais para lá e preserva a arborização? Né? A arquitetura está tão avançada, tem tanto, né, conceitos novos, recursos, por que não, né, não preserva a árvore? Porque retificar cursos d'água, né, afasta a construção dos cursos d'água, precisa de novos conceitos aí, né? Então a gente faz muitos enfrentamentos em relação a isso, né? O CONDEMA, ele é deliberativo, né, por força de lei e por força também de uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, que os municípios, para licenciar empreendimentos, têm que ter conselhos deliberativos, né? Ou seja, a decisão do conselho cumpra-se, né? E então realmente a gente às vezes sofre alguma pressão assim ou alguma decisão do conselho, né, que o empreendedor fica, né, meio assim de cumprir, resistente, né? Existe o caso de infiltração no conselho? Alguém que tem sempre teve, né? Sempre teve o conselho, sempre que a gente chamava aquela de chapa branca, né? Que é o linguajar dos conselheiros, o pessoal da sociedade civil que tem ligação com o poder público, né? Para poder aprovar empreendimentos, né? Porque o conselho aprova, delibera sobre a aprovação de... Isso exige uma rotina mais frequente de vocês? Geraldine falava trimestral. No seu caso, é impossível. É mensal. E tem câmaras técnicas e comissões especiais de estudo, né? Quando se tem empreendimento para avaliar, o CONDEMA forma, né, uma comissão especial com pessoas qualificadas para avaliar, né? Todos os conselheiros são qualificados, mesmo aquele que não é um profissional técnico, mas tem o saber, né, popular, que é importante estar colocado nessas decisões do conselho. Então, a gente forma essas comissões, estuda, propõe alternativas, exige alguns ajustes, né, no empreendimento para, né, preservar os recursos naturais, né, para ter uma qualidade de vida. Então a gente teve enfrentamentos assim bem grandes, né, de alguns loteamentos, Fazenda Baixadão, que era de interesse do poder público, e aí a gente estava exigindo algumas coisas que o poder público não queria cumprir, né? Então tem muitos casos aí desses tantos anos de conselho, né? Tem bastante casos em que a gente fez bastante enfrentamento, né? A questão da ampliação do aeroporto, né? A gente também fez algumas discussões sobre isso. Então, realmente, a gente tem bastante enfrentamento, pessoas participam, momentos assim que lotam o conselho numa votação, né? Isso muito também na época em que era a ampla participação da sociedade, né? Agora não mais, porque se tornou paritário, né? Se tornou paritário, então só aqueles conselheiros, né, 13 do poder público, 13 da sociedade civil, que votam e que tem poder de voto lá. Então, não mais. Tem, assim, né, as participações dos observadores que vão lá, colocam a sua opinião, né, tentam influenciar aí a opinião dos conselheiros, mas agora tudo muito tranquilo, né? Na época em que tinha grande participação, que era mais aberta, né, sempre teve essa pressão assim de encher o conselho com representação de algum segmento ali para tentar aprovar alguma coisa, algum empreendimento, algum procedimento. Então,
por um lado, essa reformulação do Conselho acalmou um pouco isso, né? Embora, né, tirou um pouco o processo democrático aí de ampla participação, mas resolveu essa questão. A gente não tem mais tanta influência, né? Mas, sim, é um conselho que sempre teve muito... O executivo sempre olhou muito para o conselho, tanto que diversas vezes tentou tirar o poder deliberativo do Conselho de Meio Ambiente, né, em gestões passadas, na década de 90, nos anos 2000. Né, nessa mesma reformulação de 2010, tentaram, mas, né, foi bem colocado que não adianta tirar o poder deliberativo, senão você não licencia empreendimento na cidade. Então, vocês exercem um certo poder. Exercemos um certo poder, porque a gente tem como atribuição, né, a deliberação sobre aprovação de empreendimentos em áreas de interesse ambiental. E são bastantes, né? Embora todos os conselhos aqui mencionados, os que estão presentes, eles têm uma relação muito próxima com a questão pública, com a política pública, eles também legislam não, porque isso é só a Câmara, eles também interferem, participam, argumentam, discutem o que é privado, né? Porque se você tiver, no caso ambiental, uma agressão ambiental de ele pode também fazer a sua ação. No caso da saúde, vocês não extrapolam ao SUS ou extrapolam ao SUS também? Não, o Conselho Municipal de Saúde, ele só é SUS. Tá. Então, nós não opinamos sobre a área particular, a não ser aqueles filantrópicos ou aqueles que abrem convênio com a gente. Santa Aí nós Casa, Beneficência. Santa Casa, Beneficência. Santa Lídia, que já é público. Santa Lídia é municipal, né? As unidades, tem algumas unidades que hoje são tocadas com a iniciativa... Por exemplo, com parcerias com as instituições de ensino. Por exemplo, o Marquês, que é com a UNAERP, o próprio aeroporto, que é com a Barão de Mauá, nesses casos. Agora, assim, voltando à relação com o executivo, nós lidamos muito mais com os secretários, né? Então, o prefeito nos recebe, sim, mas nós temos uma vantagem. O arcabouço jurídico do SUS permite que nós sejamos independentes do secretário. Inclusive, como eu disse, que ele é obrigado por lei a fazer isso. Então, o que acontece nessa questão que eles estão falando, né? Nós não temos tanto problema. Não sei se eu estou sendo claro. Por exemplo, nós votamos uma resolução, uma moção, ela tem que ser publicada. A área da saúde é uma das políticas mais sistematizadas que a gente tem. Inclusive, ela ensina as outras, né? Depois veio o SUAS, que se pautou no SUS, né? Hoje a gente tem outros sistemas querendo se formar a partir da escola do SUS, né? Para a gente realmente tem isso muito organizado. Imagino que as rotinas de vocês, que as pautas de vocês sejam coisas bem programadas. Sim, você tem, como eu disse, e a grande vantagem disso é que se a gente toma uma decisão, ela não fere a lei e está dentro dos princípios do SUS, o prefeito simplesmente homologa, ele não pode não homologar. E nós temos uma parceria também, talvez você vai retomar esse assunto, com o Ministério Público. O Ministério Público ajuda muito a saúde, porque a saúde é muito vigiada. Fora isso, questão orçamentária, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. Boa lembrança. Por falar em Ministério Público, a gente está falando aqui em instrumentos democráticos para melhorar a qualidade de gestões públicas nos municípios, a promotoria acaba se apresentando como parceiras desses conselhos diversos quando eles não conseguem diretamente sozinhos darem conta da pauta que está no debate. Aconteceu recentemente na Secretaria de Cultura. Conta para a gente como é que foi aquele imbróglio todo lá com o prédio que começou uma reforma que me parecia não autorizada pelo CONPAC. Diretamente não é o seu conselho, porque você está no Conselho de Políticas Culturais, o conselho que foi o interlocutor de toda a conversa entre promotoria e conselho e poder público foi o CONPAC. Mas você deve ter acompanhado de perto. Então, como eu disse anteriormente, a gente chegou até nessa comissão entre CONPAC, CONDEMA e Conselho Municipal de Cultura, então a gente ficou mais por dentro ali, seguindo, né? E realmente, às vezes, a gente já até usou, né, saindo um pouquinho só fora da fábrica de cultura, por exemplo, com relação ao fundo municipal, né, onde a gente estava com uma pauta ali que teria que a gente sugerisse, né, que atingisse uma maior, né, parceria com a sociedade civil e eles o jurídico, né, o jurídico barrava ao ponto da gente procurar o Ministério Público e falar, olha, é assim, 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 a gente tem esse olhar, né, que de repente eles não estão tendo e a gente conseguiu que
que fosse, né, e hoje o fundo está aprovado aí, seguindo forte. Com relação à fábrica de cultura, realmente, a gente gostaria que a fábrica viesse, a gente nunca foi contra, mas a gente queria que fosse em outro lugar, porque a fábrica de cultura, ela tem como participação na cidade, nas periferias, e no local onde ela foi, que é a antiga Casa da Cultura, para nós não era um lugar apropriado, porque ali é um lugar mais urbanizado, mais central. Difícil transporte, difícil transporte, onde as pessoas carentes... geralmente tem gente que ia pegar 2, 3 ônibus, fora a volta ainda, e acabava não ajudando muito. Então a gente foi... Mas esse é um tema que não passou pelo Conselho, quando vocês estavam definindo qual lugar em Ribeirão Preto ia receber a Fábrica de Cultura. A gente não foi... Faltou esse diálogo grande, né, com relação a governo estadual, municipal e Conselho de Cultura, né? Porque a gente gostaria de ter dado servir como uma ideia. A gente tem tantos equipamentos culturais nos nossos bairros, né, que estão assim defasados, faltando uma reforma que poderia muito bem atender aquela população. Do Café indo para Sertãozinho aqui, por exemplo. Nossa, né? A Cianê também, que a gente sempre lutou. E, enfim, e outros territórios também que a gente poderia ter a fábrica de cultura e a gente não foi ouvido, né? E aí, bom, vamos apelar, né? Vamos entrar em contato, vamos fazer essa comissão junto com o CONDEMA e com o COMPAC. Desculpa, e pode falar. O agravante também que está dentro do Parque Municipal Morro do São Bento, né? Então, por isso que o CONDEMA estava muito atento a essa obra, né? Da fábrica de cultura, porque impacta, né? Impacta no ambiente ali, né? É um parque municipal, tem o seu plano de manejo, restringe alguns usos. E também não foram consultados no momento da decisão. Não fomos consultados, já veio, né, o Conselho, tanto o CONDEMA, Cultura e COMPAC, recebeu esse processo, assim, olha, vai acontecer, já está licitado, vamos começar a obra. Projeto pronto já. Espera, calma, né, não é assim. Tanto que agora parece que degringolou também o processo, né, porque agora a empresa, acho que ia fazer, acho que faliu, não sei. Sim. E então está lá tudo destruído, não vai ter continuidade, quer dizer, né, virou um caos. Né? O que era ruim ficou pior, né? Teria que ter consultado os conselhos primeiro para saber, olha, tá legal esse projeto, Ribeirão quer isso, né? Os conselhos, né, promover essa discussão, audiência pública, sim. Ribeirão quer isso, né? Sempre é bem-vindo empreendimentos, né, na área de cultura, né? Mas como o presidente do Conselho falou, é muito mais interessante ter quando pontos, ecoa, né, uma vontade popular. Exatamente, quando todos estão de acordo e quando a gente consegue democratizar os espaços culturais, né, espalhá-los pela cidade, né, para ter mais acesso. Então está sendo um problema muito sério. E não só isso também, porque a gente ficou muito preocupado com os trabalhadores de cultura, né? De onde vão ser esses trabalhadores da fábrica de cultura? Né? Vai ter um espaço onde a gente vai usar o teatro municipal e o teatro de arena, mas que horário vão ser usados para as pessoas que usariam a fábrica de cultura? Que hora que eles vão usar o teatro municipal? Sendo que a gente tem uma demanda grande ali, né, de apresentações teatrais, de musicais. Que hora que ia ser? Porque a gente ficou muito preocupado com essa utilização da fábrica com relação ao teatro de arena e ao teatro municipal. Importante. E aí ganhou a importância do próprio Conselho atuar nessa área. O Conselho de Idoso teve já interação com a promotoria pública? Na questão de denúncia, né, que chega para a gente sempre tenta trabalhar de uma forma participativa, eles também encaminhando para nós. Até mesmo hoje a gente foi fazer uma visita em relação a pedido deles, então a gente tenta trabalhar sempre na parceria, sim. No caso da criança e do adolescente, existe uma rede de proteção que está estabelecida, inclusive derivando do que sugere como política pública a própria ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No idoso tem uma rede de apoio? Estamos começando uma construção. Fizemos uma primeira reunião ano passado, por conta da troca da secretária, deu uma
parada e agora nós vamos retomar o próximo mês para continuar a construção dessa rede protetiva. Porque, em especial, inclusive, pelo número crescente de idosos em todas as cidades, não é uma questão ribeirão-pretana, né? É uma estratificação brasileira, a gente precisa estar mais atento às políticas, né? A gente tem a impressão de que é uma política que só interessa quando a gente, né, mais para frente, né, mais idoso e tal. E, na verdade, ela tem que ganhar relevância. Tem que ganhar relevância para a gente começar a trabalhar de agora, né? A gente vai envelhecer, mas a gente pode trabalhar de uma forma que a gente vai envelhecer com mais qualidade de vida. A expectativa está aumentada, mas tem que chegar com mais qualidade. Então, a gente tem que começar a pensar desde agora. E a rede está sendo construída assim. Maravilha. Vocês fazem interação como deliberativos, que não são, vocês são só de consultivos, aí a promotoria fica mais distante de vocês? Nessa gestão, nós não tivemos ainda nenhuma ação que necessitou um diálogo com o Ministério Público, mas em gestões anteriores a gente já participou de muitos debates, em especial durante o processo da discussão do plano diretor. Né? O plano diretor, por determinação do Estatuto da Cidade, ele prevê a exigência de uma série de audiências públicas para que ele possa ter validade, né, a legislação possa ter validade. Então, isso já aconteceu na história recente em Ribeirão Preto, de fazermos debates com o Ministério Público, audiências no Ministério Público para discutir temas específicos do urbanismo ligados ao plano diretor. Então, mas nessa gestão, neste período mais recente, não tivemos ainda nenhum tema. Pode ser agora que com a evolução aí da discussão... A pauta está quente na Câmara Municipal. Das leis municipais, né, me referindo aqui especificamente à legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, que deveria ter ido para a votação no ano passado, não aconteceu, agora tem uma previsão, uma perspectiva de ir nesse primeiro semestre. Então, dependendo de como esse cenário desse projeto de lei tramitar, pode ser que tenha aí algum impacto, mas, por enquanto, neste momento, a gente ainda não teve nenhum debate. O Conselho, Simone, tem algumas vitórias importantes, né? De utilização de multas em proteção de patrimônio, tem a própria sede da Pau Brasil, a Viva Cidade, que são vitórias que vocês somam ao longo da trajetória. Sim. O Ministério Público, o Conselho, né, falando pelo Conselho, sim, sempre recorreu a várias situações, né? Você fez, né, o questionamento do Executivo, se apoia ou não, né, em que as gestões apoiavam os conselhos. Teve momento em que o Poder Executivo não dava estrutura ao Conselho, né? Na década de 90, principalmente, no começo dos anos 2000, assim, a mesa diretora que dava toda a estrutura, né? Usava seu computador, o seu telefone, né? Os seus recursos, papéis e tal, para fazer a gestão do Conselho, porque não tinha, embora esteja na lei que é a obrigação do Poder Público dar o apoio, né, administrativo e operacional ao Conselho, mas né, durante muito tempo a gente não teve, principalmente quando o Conselho estava com a presidência na mão da sociedade civil. Né? Agora que está com o Poder Público, né, com o chefe da pasta, tem toda a estrutura, né, não falta. Mas na época que estava com a sociedade civil, a gente tinha bastante dificuldade, sim. Né? E a gente recorreu ao Ministério Público para obrigar o Poder Público a dar o suporte necessário, né, administrativo ao Conselho. Também recorremos, mais recente, em relação àquela PPP do Bosque, né, um edital de chamamento para, né, privatizar aí a gestão do Bosque. O Conselho não foi ouvido, nós recorremos ao Ministério Público para, né, tentar impedir esse processo, também foi bloqueado, tá, mas sim, é importante fazer essa, né, essa interlocução aí, ter essa relação com o Ministério Público é fundamental para realmente, quando a gente não consegue fazer a discussão interna ali, resolver ali internamente, a gente tem que recorrer a outras instâncias. Isso é fundamental. No caso da saúde, tem esses momentos, caso aconteça alguma coisa, a promotoria está por perto ou é paralelo? Não, sim, a promotoria, embora nós faz tempo nós não temos nenhum embate. Até, como eu disse, né, porque a lei do SUS nos ajuda muito, né? Mas o doutor Sebastião sempre tem sido um parceiro, tem ouvido, conversado. Entendeu? Então, a gestão de vocês é de 4 anos, 2 anos? Não, 3 anos. De 3 anos. Permitido a recondução. Antes era permitido apenas uma recondução. Nós alteramos a lei agora, assim.
você tem que ser eleito, né? Mas Você pode tá participar. Com quantos anos agora? Eu tô desde 2016, porque teve um fato diferente. Porque que acontece? 2016 ela foi anulada, então eu fiquei 6 meses, aí eu pude continuar. Então nós voltamos em 2018, ficamos quase um ano sem conselho, tivemos que fazer muitas reuniões extraordinárias para aprovar o plano municipal, que tinha mudado o prefeito. Nós tivemos uma série de exigências do Ministério. Agora nós vamos terminar o mandato agora no final de 2022. E será feita uma nova eleição, provavelmente em dezembro. E aí os meios de difusão, para que as pessoas que estejam nos acompanhando, agora eu quero fazer parte porque eu quero discutir sobre o SUS e tal, eles são chamados, são... Sim, nós mandamos carta, convite para a eleição para várias entidades. O que ajuda muito, eu não sei os outros conselhos, mas nós temos a página na Secretaria da Saúde. Então, toda a questão de transparência, isso está muito lá. Tá muito, você vê a ata, você vê eleição de conselho, legislação, está tudo lá. Então, isso tem nos ajudado muito. E, com certeza, na eleição também vai estar lá escrito. Bem, não ganha nada para fazer parte, pelo menos, desses conselhos e ainda tem que estar disponível na sua agenda, a presença, né, extraordinária, ordinária, né? O que leva essas pessoas a compor um conselho, né? Qual é esse perfil, né, de cidadania que a gente encontra na pessoa para compor um conselho? Responde você, Giz. O amor, no meu caso, a pessoa idosa, a gente precisa ter o olhar para ele, a gente saber que eles têm muita situação de vulnerabilidade. Então, isso eu acho que move, a gente tentar fazer alguma mudança em prol desse segmento. É certo que uma pessoa participa mais quanto mais ela é ouvida. Ou seja, se você for no conselho, você dá a sua opinião, ninguém te ouve. Se você volta no conselho, faz um debate e ninguém continua o debate, as pessoas vão ficando desmotivadas e acabam não querendo mais, né, dedicar parte do seu dia para esse coletivo. Como é que vocês cuidam disso? Como é que vocês fazem ecoar a pauta do conselho para que as pessoas fiquem motivadas a seguir debatendo? A gente tem usado muito as redes sociais, né, pelo Instagram e pelo Facebook, né, a página do Conselho. A gente tem aberto bastante para que as pessoas possam participarem das reuniões ordinárias como ouvintes, né, elas podem dar suas sugestões, dar algumas ideias. Então, o que a gente preza muito, e aqui a gente está sempre colocando na rede social, que eles participem, né, para que elas possam ser ouvidas, né, que elas possam compartilhar aquilo que a sua região, o seu bairro, o seu território estão precisando com relação à cultura, né? Para que, como eu falei antes, para que esse pertencimento chegue cada vez mais. Um outro sistema de participação social que garante pelo menos uma parte da escuta da população, a gente já falou aqui em alguns momentos, até negativamente, de abrir um evento para acontecer, que é uma audiência pública e as pessoas não comparecerem. E aí depois elas reclamam. Como é que são as audiências públicas que vocês promovem ou se vocês promovem? Bom, o Conselho Municipal de Urbanismo não tem promovido audiências públicas. Nós promovemos debates sobre temas que são de interesse da cidade, que envolvem as entidades, e convidamos sempre também para participar o Legislativo, né, a representação do Poder Executivo, e temos tido uma boa aceitação. Mais recentemente, nós buscamos fazer a transmissão das reuniões do Conselho pelas redes sociais, usando os canais, né, que permitem aí a participação, ao menos poder visualizar e ouvir as discussões. E nós também buscamos agora, nessa gestão mais recente, trazer alguns especialistas de outros lugares, fora da cidade, para poder trazer um pouco da sua experiência, para poder debater com os conselheiros e com a sociedade civil. Isso também tem motivado, né, além da questão da cidadania, que já foi apontado aqui, né, Adriano, Gisele já falaram, é importante que a gente consiga trazer novidade, trazer inovação para manter essa chama acesa, né, porque é difícil garantir a participação dos conselheiros, né, no dia a dia dos conselheiros. Isso realmente não é fácil, né? Às vezes a gente ganha uma pauta, às vezes a gente perde outras, né? Seja no debate, no legislativo, ou seja até no executivo, que no nosso caso do Comur, como é um órgão consultivo do executivo, então isso também às vezes causa uma certa frustração com os nossos conselheiros. Então, trazer inovação, trazer temas novos, tem muita coisa acontecendo neste período mais recente com relação ao urbanismo que vem acontecendo no mundo e que permite também que a gente discuta as possibilidades de implementação aqui na nossa realidade, né? Presença especial. A presidência aqui, quer dar um oizinho?
Tá ótimo. É isso. No caso da saúde, vocês têm qual rotina? Poderia ser mais específico? Em termos de, ele é trimestral, ela é todo mês? Qual que é a rotina do conselho? Nós temos audiências mensais, né? E, além disso, nós recebemos. Só vai alguma coisa em votação através de pauta. Então, eu deixo aqui aos públicos que nos assistem que procurem seus conselheiros. Geralmente são figuras conhecidas, tá? E tragam suas demandas através deles. E alguma reunião extraordinária quando é demandado. Quando o meio ambiente precisa, né, do apoio das pessoas para poder fazer volume, para poder fazer impacto, tem estratégia para isso, Simone? A gente se utiliza também, né, das redes sociais. O Condema não tem ainda, né, um canal de comunicação muito estruturado, né, página no Facebook, Instagram, né, tem só a página no site oficial, né, da prefeitura, mas as instituições que fazem parte, né, replicam, né, os comunicados e tentam envolver a população nessas discussões. Né? Aproveitar a audiências questão públicas, das políticas públicas. As questões do meio ambiente, por exemplo, né? Porque a gente tem pauta mundial, pauta nacional, né? E às vezes no município não ecoa tanta importância. A impressão que passa às vezes é que as pessoas não entendem que aquilo que está refletindo no mundo começa no município. Isso passa pela discussão de vocês, no sentido de, gente, a gente precisa chamar mais atenção para o tema? Sim, principalmente a questão do aquífero Guarani, né? A área de recarga do aquífero é um tema, assim, que se discute muito, que se, né, fala muito, porque reflete, né, em toda a bacia do Pardo, em toda a região, né, tem uma abrangência enorme, né, falar sobre o aquífero Guarani, preservar o aquífero tem consequências, né, para todos, né, então são pautas que realmente têm muita abrangência, né? Essa da questão da arborização, né? O calor que a gente sofre em Ribeirão, né? Uma cidade super quente, e a gente precisa de aumentar muito o índice de arborização, né? De cobertura vegetal. Isso reflete, né, muito. Sabemos que, né, a Amazônia é responsável por mandar chuva aqui para o sul e sudeste, né? Então tem essa questão que a gente tem que pensar localmente para refletir globalmente, né? Então a gente tem que estar atuando no local para melhorar a situação no planeta. A gente pensa, vou fazer alguma coisa aqui, vai refletir, né? Nem sei se vai refletir. Vai sim, vai refletir. A gente costuma dizer, tem 180 milhões de pessoas passando fome no mundo, e parece que elas só estão passando fome no mundo, mas elas estão passando fome aqui, né? A somatória dessas que estão aqui, com as outras que estão ali do outro lado, é que a gente acaba somando essas 180 milhões. A gente falou aqui estamos já encerrando o programa, sobre instrumentos de participação democrática. O orçamento participativo é um deles, a gente já teve ele adotado em algumas gestões de outros prefeitos anteriormente, não mais nessa gestão. Vocês já foram convidados em algum momento para discutir o orçamento da prefeitura? Sempre tem as audiências, né? Sempre tem, mas a gente nota uma pouquíssima participação da população. No conselho, a gente sempre procura fazer propostas de investimento, né? De ampliar o orçamento do meio ambiente, né? A gente faz parcerias também, diálogo, né, com os mandatos mais progressistas, né, no legislativo, no parlamento, para também fazer emendas, né, na lei de orçamento, para que a gente tenha um aumento aí dos recursos na área de meio ambiente. Mas a gente costuma participar, sim, na área de meio ambiente. Nessa bancada, quem tem mais dinheiro é a saúde. O tema passa por vocês? Vocês discutem ou é tão carimbado que não tem o que debater? Não, é carimbado. É alguma alteração. Eles têm ouvido a gente, mas geralmente é tudo carimbado. Só aproveitando, eu não sei se eu vou ter mais a palavra de novo, é que nós vamos realizar, dia 25 e 26 de março, a Conferência Municipal de Saúde, que é outro instrumento do SUS. Esse é aberto para toda a população. Não que o conselho não seja aberto, as reuniões do conselho são abertas também, mas lá é onde a pessoa pode opinar, pode fazer
fazer sua consideração, que será feito um documento de intenções para a saúde. Maravilha, feito aqui o convite para você. Já vou, Juliana. A Juliana está fazendo assim para eu fechar. Já estou fechando. E a gente está recebendo a visita do titular. Eu acho que ele tinha que dar um oizinho para todo mundo aí, ó, né? Mandar ela passear, tá bom. Então, para você que participou do nosso programa, ótimo, nós tivemos aqui meio ambiente, saúde, urbanismo, idoso e cultura. Representatividade dos conselhos em Ribeirão Preto atuando junto com a prefeitura, com o legislativo, para transferir aí essas demandas da política pública. Segunda-feira que vem a gente volta com uma outra pauta, aí sob a apresentação do titular do programa, Chain Zaya. Até lá.